Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao webinar Tecnologias da Informação e Comunicação, TICs como ponte entre universidade e empresa. Esse webinar é organizado pela Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas, a Inova Unicamp, em parceria com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. É um prazer tê-los e tê-las conosco neste evento focado em fortalecer o diálogo entre a academia e o setor empresarial no campo das TICs. Eu sou a Ana Paula Palazzi, a analista de comunicação da Inova Unicamp, e acompanharei vocês na moderação deste webinar. Comigo no suporte deste evento também estão Eli e a Isabelle, da equipe de comunicação da Inova Unicamp, que cuidarão da parte técnica, das redes sociais e também da produção de uma matéria sobre este webinar. Eu lembro a todos que este webinar está sendo gravado e será disponibilizado no canal da Inova Unicamp no YouTube. Você também pode acompanhar as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades, ler as matérias que preparamos e acompanhar outros eventos organizados e apoiados pela Agência de Inovação da Unicamp. Antes de começarmos as palestras, eu gostaria de explicar rapidamente como que funcionará a nossa interação. Durante as apresentações, vocês podem fazer comentários no chat, mas lembrem-se de mudar a opção To para Everyone, para que todos possam acompanhar, ler e interagir com o seu comentário. Inclusive, eu peço para vocês já testarem o chat agora. Deixe nos comentários de onde você está nos acompanhando. Se houver algum problema, não receberemos a sua mensagem e saberemos que o chat precisa de atenção. Já para fazer as perguntas, por favor, utilizem exclusivamente as ferramentas Question and Answers, as letras Q e A, que ficam aí no rodapé da tela. Isso nos ajuda a manter a organização e garantir que todas as perguntas sejam identificadas e possam ser, então, encaminhadas para os nossos palestrantes. Vocês encontrarão essas ferramentas, como eu disse, no rodapé da tela. Reforçamos ainda que temos uma oportunidade exclusiva, gratuita, de mentoria com o INPI, uma ação especial para os participantes deste webinar. Foram disponibilizadas pelo INPI 10 vagas de mentoria online apenas para os participantes deste webinar. Os interessados devem preencher o formulário que foi enviado para vocês por e-mail e também será colocado agora aqui no nosso chat. A seleção será feita pelo INPI por ordem de inscrição. A equipe do INPI entrará em contato para agendar essas sessões com vocês, que ocorrerão entre a tarde de hoje e a próxima quinta-feira, dia 14 de agosto. Aproveitem essa chance de tirar suas dúvidas diretamente com os especialistas do INPI. Agora, sem mais delongas, vamos dar início à programação deste webinar. Para os boas-vindas, teremos Yara Ferreira, coordenadora de negócios e inovação da Inova Unicamp. Já nas apresentações, nós teremos Camila Chaves Santos, coordenadora de Relações Institucionais do INPI, que é pesquisadora em propriedade industrial do INPI e atuou também como examinadora de patentes por 15 anos, a quem eu agradeço em nome da Inova Unicamp pela parceria de sempre com a gente. Camila apresentará um panorama do cenário de proteção no contexto de TIC no Brasil e falará também sobre o radar tecnológico do INPI. Às 10h45 abordaremos casos de sucesso da pesquisa acadêmica à solução de mercado em TIC com Anderson Rocha. Professor Anderson é professor titular de Inteligência Artificial do Instituto de Computação, o IC, da Unicamp, coordenador do Laboratório de Inteligência Artificial Recode AI. Na sequência, às 11h15, nós teremos uma apresentação que trará algumas respostas para a pergunta: por que a computação quântica importa? A apresentação será feita pelo professor Gustavo Wiederhecker, que ele é professor do Instituto de Física, o IFGW, aqui da Unicamp. E para finalizar o nosso evento, às 11h45, teremos uma sessão de perguntas e respostas com os palestrantes. Agradecemos novamente a presença de todos e todas. Tenham um bom webinar. Chamo agora para dar essas boas-vindas ao webinar para vocês aí a Yara Ferreira, coordenadora de negócios e inovação da Inova Unicamp. Seja bem-vinda, Yara. Obrigada, Ana Paula. Em nome da Inova, da Agência de Inovação, quero agradecer a participação de todos que se inscreveram, né? E também quero agradecer aos palestrantes, né? Quando nós tivemos essa ideia de fazer esse evento, muito motivado
pelo NPI, pela Camila, né? O que nós pensamos? Pensamos em trazer, né, algumas coisas que estão nos cenários atuais, né, no cenário atual, principalmente trazendo uma experiência com um professor que é muito parceiro aqui da Inova, professor Anderson, e que tem a relação com o mercado, e também o professor Gustavo, que está falando aí um pouco mais, né, professor, da fronteira, né, do que a gente está pensando, por que computação quântica, né? Enfim, enfim, eu queria também agradecer ao nosso setor de apoio aqui da Inova, né? Na verdade, toda a área de comunicação, em nome da Ana Palazzi, que organizou juntamente com a supervisora de propriedade intelectual, a Elisama, que na verdade teve toda a energia de organizar esse evento e falar que a Inova Unicamp, ela é um núcleo de inovação da universidade que se propõe a promover a cultura de propriedade intelectual dentro da universidade. Esse evento, esse webinar, ele faz parte, né, do acordo que a gente tem firmado com o Instituto Nacional de Proteção de Propriedade Industrial e que contempla também ações do Inova, né, em ação. Hoje à tarde, né, só reforçando, eu acho que é imperdível para quem quer saber um pouquinho mais, né, de como proteger e se protege a propriedade intelectual resultante disso. Não percam, né, a mentoria que será ofertada, né, para quem participar desse evento pelo INPI, é uma oportunidade única. Por fim, dentro do Inova, né, em ação, que é promovido pelas áreas, pela minha coordenadoria, coordenadoria de negócio e inovação, tanto pela área de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, a gente tem ações como Inova no Lab, que é uma ação em que a gente vai, especialmente no laboratório dos pesquisadores, orientando no que é possível proteger e por que proteger, qual as garantias da proteção. Nós já fizemos aí 3, 4 visitas a laboratórios da Unicamp. Temos também mentorias especializadas, oficinas. E aí eu convido também, para quem quiser saber um pouquinho mais desse mundo da proteção, né, que não é um mundo tão difícil assim, e que nos traz grandes vantagens, ao olhar o nosso YouTube. Nós temos uma ação de webinars que traz dicas de como você proteger, quais estratégias melhores de proteção. Eu agradeço aí a todos novamente que aceitaram gentilmente nosso convite para participação, em especial a equipe da Inova, que está sempre apoiando nossa área, nossa coordenadoria. E aí já passo, né, Ana Palácio, a palavra à Camila. Tenha um bom evento. Muito obrigada, Yara, agradeço. Camila, é contigo agora, te chamo para fazer a sua apresentação, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Meu vídeo não está entrando. Eu acho que eu cliquei sem querer antes e agora ele está fechado. Vou pedir então para ele dar um suporte aí para ti, tentar liberar aí seu vídeo. Enquanto isso, se você quiser já ir colocando a sua apresentação para a gente. Vou colocar. Prontinho, agora te vemos. Bom dia novamente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Eu quero agradecer ao pessoal da Inova, a Elisama, por aceitar o desafio da gente fazer aqui um bate-papo, falando um pouco sobre tecnologia da informação, tratar um pouquinho de propriedade industrial e escutar um pouquinho dos pesquisadores no setor, tá? Eu vou fazer uma fala mais dando um panorama, né, em relação à propriedade industrial e à área de tecnologia da informação e os tipos de tecnologias envolvidas. Só para dar uma situada, como o setor anda, como a gente observa isso, né? E depois a gente vai ter palestras focadas aí no desenvolvimento, né, feito pelos pesquisadores. Né? Então, vamos começar? Como foi apresentada, meu nome é Camila, eu sou coordenadora de Relações Institucionais, fico aqui no INPI em São Paulo, responsável pela unidade. Trabalho há 16 anos no INPI, sou pesquisadora em propriedade industrial, mas eu não sou da área de TIC, tá? Mas eu vim aqui falar um pouquinho para vocês. Vamos lá. Então,
Só dando uma situada em relação à propriedade industrial nesse assunto, a lei de propriedade industrial ela não concede patente para software per si. Né? Existe um artigo na lei, o artigo 10, inciso 5º, e outros artigos, outros incisos no artigo 10, que eles proíbem, não são consideradas invenções patentes relacionadas a programa de computador e também modelos matemáticos e apresentações de informações, tá? Então, baseado nisso, nós temos uma diretriz voltada especificamente para patentes envolvendo invenções implementadas por computador e tecnologias que abarcam esse tipo de desenvolvimento, justamente porque o software per si não é protegido. Né? Então, quando você vai olhar as diretrizes, elas vão esclarecer como você pode proteger uma invenção na qual você tem novos problemas matemáticos, você tem software e tudo mais. Né? Então, a gente é capaz de proteger produtos, aparelhos, objetos, equipamentos, máquinas, sistemas que envolvem essas tecnologias, além do seu processo e o seu método de utilização, tá? E quando a gente vai falar de efeitos técnicos, o que é observado nessas invenções, né? Coisas que podem ser avaliadas que dão um efeito técnico nessa produção. Seriam otimizações de recursos de software, de hardware, desculpa, compressão de dados, otimização de acesso de bases de dados, gerenciamento de arquivos, integridade de dados em banco de dados e aperfeiçoamento de interface não meramente estética. Isso são exemplos não exaustivos do que pode ser verificado. Né? Então, o que a gente fala? São dois pontos que a gente pode usar na propriedade industrial quando a gente trata, por exemplo, de programas de computador. Né? Se você tem uma invenção que é implementada por um software, né, abarcada, você pode depositar a sua patente, né, tanto com esse produto ou o método, né, você faz esse desenvolvimento desse pedido de patente, você faz o depósito no INPI para tentar obter, né, a sua carta patente dessa invenção. Mas se você tem um software que você desenvolveu, existe o registro de software, que é um direito de autor, que você pode fazer a solicitação também no INPI e ter esse software protegido por um registro, tá? Que eu vou falar mais tarde. Né? Então, isso tudo aqui é só para dar uma situada como a gente, né, no Brasil, a partir da lei de propriedade industrial, a gente observa esse tipo de tecnologia. Tá? E aí, como que está o panorama, né, do Brasil e do mundo em relação à tecnologia de patentes na área na tecnologia de informação, softwares e outros tipos de invenção nessa área? Né? Então, são realizados estudos de informação tecnológica, né? E o que a gente sabe? O panorama no mundo é que a tecnologia da informação ela está crescendo cada vez mais, né? É responsável pela transformação digital em diversos setores, é responsável pela impulsionar a inovação, a competitividade, dar um valor no setor. Além disso, no Brasil mesmo, a gente está tendo um desenvolvimento cada vez maior, né, dessa área, né? Hoje em dia é tudo digitalizado, tudo que a gente faz no nosso dia a dia mesmo é tudo digital, então é uma área que é um crescente e faz parte da nossa vida já, né? E que mesmo em cenários adversos, como nós tivemos, por exemplo, na pandemia, é uma área que teve um grande crescimento ainda assim, né? E a propriedade industrial, a gente sempre fala que ela é importante para a gente observar esses desenvolvimentos tecnológicos e desenvolvimentos econômicos em um país e uma tendência. Né? Então, o uso dos documentos de patentes e das estatísticas de patentes, ele permite você ver a maturidade de um setor, a maturidade de um país em relação ao desenvolvimento de uma tecnologia e verificar para onde está indo cada área. Né? Então, por que a gente faz esse monitoramento? Por que o INPI tem um setor só importante, né, para esses estudos? Por que vários países usam esses estudos? Né?
Ele, como eu falei, ele vai avaliar o ritmo que uma inovação está sendo desenvolvida, ele vai identificar oportunidades de tecnologia, para onde você pode investir, para onde é melhor investir, quais são as empresas que estão desenvolvendo, então, quem seriam bons parceiros, quem está ali, né, quente naquela área. E também ajuda, em termos de investimento de Estado, o apoio na formulação de políticas públicas. Né? E o que a gente já percebe nessa área de TIC, né? Que está tendo um aumento crescente nas áreas de inteligência artificial, segurança da informação, redes móveis de 5G e também, por exemplo, soluções para internet das coisas, né? IoT. Então, como é que funciona esses estudos? Né? Eles são estudos que têm informações que são observados, né? Informações contidas no documento de patente, e você vai verificar as rotas utilizadas e verificar outros dados que sejam relevantes para quem precisa inovar em determinados setores. Né? Você pode fazer a busca por patente. A gente tem um modelo que é chamado radar tecnológico e tem o que são chamados estudos setoriais. Tá? O que seria esse estudo de radar tecnológico no INPI? Né? Ele é um relatório estatístico setorial que a partir de temas específicos, às vezes até bem específicos, de interesse nacional, você formula um estudo que vai dar um panorama de como está uma determinada tecnologia no Brasil. Né? Então, nessa área de TIC, nós tivemos, nos últimos anos, a publicação de 4 radares tecnológicos. Um em semicondutores, um só para tecnologia 5G, um para sensores aplicados a saneamento com monitoramento inteligente e outro para inteligência artificial aplicado em aeronáutica. Todos esses estudos estão disponíveis no site do INPI, de livre acesso, para quem tiver interesse em verificar. Eu vou puxar um deles para a gente dar uma observada, que seria o de tecnologia 5G, tá? Em que a gente observa, como eu falei no início, um crescente nos últimos anos, né? Teve, assim, a partir de 2016, você começa a ter um crescente, tanto para pedidos de patente que tratam do tema dentro de uma invenção, como o que a gente chamou aqui de pedidos de patente específicos, onde a invenção é o desenvolvimento de tecnologia 5G. Tá? Então, ele está crescendo. O estudo é de 2023, então os dados de 2021 e 2022 eles ainda estão aqui nesse estudo, eles não são totalmente completos, né? Porque às vezes o pedido ainda não foi publicado e tudo mais. Então, até 2020, esses são os dados mais reais do depósito, mas você vê que é uma curva de crescimento, né, grande. E quando a gente vai extrair os dados, a gente vai ver o panorama observando que países como Estados Unidos e China são dominantes nessa tecnologia, né? Seguidos por outros países também bem conhecidos nessa área. Né? Mas quando você observa o estudo específico para a tecnologia 5G, você vê que a China está crescendo velozmente, onde você vê que dentro do Brasil, e isso se reflete no mundo inteiro, né? Você tem, por exemplo, a Huawei, que é uma empresa de tecnologia muito forte na China, que ela tem a detenção dessa tecnologia, tá? E seguidas pela Qualcomm, que é uma empresa americana que vai, né, tá ali atrás, mas você vê que a China já está começando a dominar mesmo esse mercado. Tá? Camila, Oi. por gentileza, vou te que interromper, peço desculpas. O pessoal está relatando para a gente que seu áudio está com um pouquinho de eco. Se possível, a gente tentou por aqui, não conseguiu resolver. Se você for possível, talvez baixar um pouco o seu áudio, isso, só para Tá. melhorar. Vamos testar aí, pessoal, por favor, no chat, se vocês puderem também, podem indicar para a gente Ver se se está melhorar melhor o áudio. agora. Eu baixei mais, mas não sei se eu estou no fone. Para mim aqui está sem eco. O pessoal que está, ó, o pessoal está falando que melhorou. Melhorou. Bom, Prontinho. Muito tá. obrigada, Obrigada por Camila. avisar, porque a gente não, eu me escuto somente. Seguindo. Então, assim, e no Brasil, e as empresas nacionais, a gente não vê muita coisa nessa área, tá? Então, o outro grupo de estudos que nós temos são os estudos setoriais.
qual é a diferença deles, né? São estudos também de informação tecnológica, só que eles são estudos mais robustos, com mais conteúdo, com mais dados, e eles servem para subsidiar marcos regulatórios, auxiliar a avaliação de resultados e utilizar para o desenvolvimento e inovação tecnológica. Então, e normalmente esses estudos eles são de assuntos mais amplos, não tão específicos, tá? Para a área de TIC, nós tivemos 2 estudos realizados nos últimos anos, um deles de inteligência artificial em máquinas e equipamentos e o outro para cidades inteligentes, no qual abarca vários assuntos. Eu vou me deter mais nesse primeiro, né, que vai tratar de inteligência artificial em máquinas e equipamentos, para falar um pouquinho da questão da inteligência artificial, né, que é um tema que está em voga hoje em dia. E ele, quando você vai avaliar os dados, você verifica, mais uma vez, né, aquele crescimento substancial, né, nos últimos anos. A partir de 2010, ele começa um crescente de pedidos de patentes no Brasil de forma geral, ou seja, depositantes estrangeiros e nacionais, e uma tendência de crescimento para depositantes residentes. Tá? É uma tendência mais tímida, mas nós vemos um crescimento. Tá? E aí, quando a gente vai extrair os dados, a gente observa ainda os Estados Unidos como um maior depositante no Brasil nessa área, seguido por depositantes nacionais do Brasil e depois em outros países como o Japão. E quando você vai olhar quem são as empresas que mais depositam, nós temos, por exemplo, a Nissan, que apesar de não ser dos Estados Unidos, é a maior depositante, seguido por empresas americanas, né? Corroborando aquela tendência que tem os países como Estados Unidos, Japão, China e Índia como os maiores depositantes nessa área, e a Coreia também, desculpa. E aí, nesse estudo, a gente tem uma avaliação dos pedidos de depositantes residentes, né? E aí, o que a gente observa? Que nós temos a Unicamp como maior depositante na área de inteligência artificial para máquinas e equipamentos, seguido por empresas de tecnologia nacionais, como a Samsung, né, da Amazônia, que é uma empresa multinacional, mas ela é nacional, a Embraer e outras empresas de comunicação, tá? E aí, o estudo ele vai focando e trazendo dados das categorias de máquinas onde você vai ver essa tecnologia e as aplicações. E por que esse estudo ele é importante, né? Quando a gente vai falar de tecnologia de inteligência artificial aplicadas a máquinas e equipamentos, a gente fala muito do desenvolvimento industrial e da indústria 4.0, aonde que ela está andando, né? A versão de você levar conteúdos digitais, conteúdos, né, que fortalecem essa nova indústria para o seu desenvolvimento. E aí você olha que em termos de categoria a gente vai ver esse processamento digital, você vai ver medição, você vai ter reconhecimento de padrões, e as aplicações elas são diversas, mas muito relacionadas a questões de computação, né? Computacionais, métodos de controle e distribuição da inteligência artificial, né? Então, o que você vê é que você está tendo esse crescimento, sim, ainda muito voltado para empresas estrangeiras, mas que você está tendo ali um crescimento, um número, um N de invenções brasileiras. O que nós, assim, o contraponto que a gente pode observar, né, vou voltar aqui, é que quando a gente vai falar de empresas nacionais, você ainda tem muita tecnologia sendo desenvolvida pelas ICTs, pelas universidades, e as empresas nacionais, elas ainda são tímidas em relação a que elas poderiam ser mais, né, desenvolver mais coisas ainda no Brasil, como fazem as empresas estrangeiras. Tá? E por último, assim, em termos de estudo, em 2024, a Organização Mundial da Propriedade Industrial, que também faz diversos estudos tecnológicos, ela publicou um relacionado à inteligência artificial generativa. Tá? Para falar a contextualização dessa área que é extremamente relevante e pujante, né? E tratar quem eram os melhores depositantes e tudo mais. E aí o que a gente percebe foi um crescimento exponencial nessa área, de cerca de 800%, que eles citam no estudo, do conteúdo dessas tecnologias,
tanto quando você vai falar de pedidos de patente como publicações científicas, né? Teve um boom. E quando a gente vai olhar especificamente para a inteligência artificial generativa, a gente vê uma dominância chinesa assim desproporcional em relação ao resto, né? Você vê um crescimento, né, uma força tanto dos Estados Unidos, da Coreia, do Japão e da Índia em relação ao resto do mundo, mas a predominância chinesa ela é muito maior, né? O que é refletida nas empresas que você tem uma quantidade enorme de empresas chinesas detendo essa tecnologia, tá? Apesar de a gente ter aí o ChatGPT, que é americano e tudo mais, mas existem muita tecnologia chinesa que está sendo desenvolvida nesta área, tá? E no estudo, infelizmente, a gente não observa dados que tratam do Brasil, tá? Então, assim, a gente não tem como dizer como está a tecnologia por inventores brasileiros, ou se tem, é muito tímida a ponto que o estudo ainda não consegue pescar. E a gente no INPI ainda não fez nenhum estudo voltado para esse tema, tá? Mas, assim, é importante relatar que são áreas que estão crescendo, que cada vez mais elas são importantes para tudo que a gente faz, né? Tanto no nosso dia a dia como no desenvolvimento econômico do país, tá? E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, ela também está muito relacionada à questão do software, né? E aí, como eu falei, o registro de software per si, ele não é protegido por patente no Brasil, né? Mas nós temos a questão do registro de software como uma proteção por direito de autor, que é feita pelo INPI, e ela é muito simples e muito fácil de fazer, né? Ele é um registro, tá? Em que ele é emitido em cerca de 3 a 10 dias, válidos por 50 anos, com confiabilidade de sigilo total do software, né, quando você faz o registro no INPI, um processo puramente online, com um custo, né, essa tabela já nova, que foi publicada semana passada, de R$ 210, tá? Lembrando que o software não protege a funcionalidade, é só o código, né, de fonte de informações. E como é que ele funciona? Você faz você pega esse código-fonte, essas informações, você gera um documento hash, entra no sistema do INPI, preenche o formulário e faz, né, anexa esse código. Ele faz uma validação automática para garantia de confiabilidade, sigilo e tudo mais. E aí, dando tudo certo no que você apresentou, em uma semana, mais ou menos, é publicado na Revista de Propriedade Industrial o certificado com registro que você baixa, né, no site do INPI, e você tem direito por aquele software válido por 50 anos. É isso. E ele não é obrigatório para nenhuma ação, mas ele é muito importante porque ele te dá uma garantia da autoria, né, numa questão de judicialização de algum processo e tudo mais, né? E aí, como que está o panorama desse registro no Brasil, né? Como que a gente verifica o uso desse registro no INPI, né, no Brasil? O corte feito de 2018 a 2025, nós observamos também um crescente, como tudo na área, né, do registro de software, apesar de que a gente considera que é baixo o uso do sistema, tá? Né? Quase todos os pedidos que são solicitados são concedidos, tem poucos que o registro é invalidado por alguma questão burocrática ali que dá um erro na hora de fazer o depósito e tudo mais, daí tem que fazer o registro novamente. O tempo de concessão é fixo, cerca de uma semana, então é um processo bem rápido, tá? E aí, quando a gente vai olhar os depositantes, a gente vê um domínio em empresas e CTs do estado de São Paulo, com menor uso ao longo do país, tá? E os maiores depositantes, nós vemos que aqui deve ter tido algum erro na digitação, porque separou, mas a Fundação CPQD, ela tem o maior uso ao longo de 2 anos, quando você faz o quantitativo, né, de vários anos, não individual por ano, né, seguido por várias universidades e institutos de educação e pesquisa, né? O que chama atenção para a gente é que o registro de software ele não é muito utilizado por empresas. A gente pouco vê empresas depositando e as empresas multinacionais elas não fazem muito uso desse sistema, tá? Mas a gente reforça que é muito válido, ainda mais porque o software per si não é protegido por patente.
tá? E, assim, para observar qual é o tipo, né, de software que tem sido depositado, nós visualizamos que, basicamente, assim, a predominância ela é por processamento de dados de uso genéricos, seguido por dados para softwares para desenvolvimento de questões administrativas, documentações, informações e tudo mais. E os programas, majoritariamente, são desenvolvimento de aplicativos, seguidos por software de controle de sistemas e usos internos, né, dentro de uma empresa. Tá? E aí, assim, para concluir a minha fala, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que o cenário dessa área de tecnologia de informação, ele é extremamente competitivo, ele está cada vez mais competitivo, considerando que é uma área pujante, é uma área essencial hoje em dia para toda a economia de qualquer país, né? E que a proteção de artigo intangível, ele é fundamental para todos os empreendedores e instituições de pesquisa. A gente olha isso no cenário mundial, a gente vê que as empresas usam esse modelo para proteção. Você vê aí a China depositando cada dia mais coisas, os Estados Unidos, que é o maior depositante, né, no Brasil de patentes, continua com isso forte, e nessa área eles são muito fortes também. Então a gente tem que incentivar mais, e que a propriedade industrial ela tem que ser usada não só, né, que eu acho que é um segundo passo que o Brasil tem que dar, que as empresas, que as universidades e os ICTs no Brasil têm que ver, que elas são importantes para a proteção, mas elas não podem ser só isso, elas têm que ser pensadas para proteger e para tentar chegar com aquela tecnologia no mercado, porque aí sim a gente vai usar aquilo como uma inovação e vai ter uma força. E que estudos como esses que eu mostrei, eles são importantes para a gente visualizar para onde está indo, para onde vale a pena investir e como a gente deve olhar para dentro da nossa bancada e tudo mais e ver para onde a gente deve andar para a gente ter uma estratégia robusta, né, para desenvolvimento econômico. Tá? Eu vou parar por aqui e agradecer a todos pelo tempo. Obrigada. Passo a palavra para a Ana. Obrigada, Camila, obrigada pela sua apresentação. Lembro a todos, né, que já está aberto aqui, vocês já podem encaminhar suas perguntas para a Camila, no rodapé da página, Question and Answers, pode encaminhar por lá, que a gente seleciona e depois passa ao final, para a gente poder ter aí uma parte de debate, né, uma sessão de perguntas e respostas. Novamente, obrigada, Camila, e agora eu vou chamar o professor Anderson Rocha, do Instituto de Computação da Unicamp, que fará então a sua apresentação. Professor Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. Obrigado a todos da Inova pelo convite. É um prazer falar com vocês. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Sim, aqui tudo certo. O pessoal no chat pode também colocar aí se ouvem bem o professor. Caso tenha algum problema aí de eco, a gente também consegue já resolver antes da apresentação. Muito bem. Bom, me apresentando então, eu sou Anderson Rocha, sou professor titular de Inteligência Artificial aqui na Unicamp e, junto com outros colegas, criei em 2009 o Laboratório de Inteligência Artificial da Unicamp, chamado Recode AI, estou aqui a caráter. Esse laboratório ele começou em 2009 com 5 professores, né? Eram 4 professores e um pesquisador visitante, um pós-doc. E a IA na época não tinha tanta busca, né, no Brasil de forma geral. Então nós tínhamos 3 alunos interessados em trabalhar conosco em 2009. Para mostrar que as coisas mudaram bastante no mundo e na Unicamp nesses últimos 16 anos, hoje o Recode AI é o maior laboratório de inteligência artificial da América Latina. Nós temos 370 colaboradores pelo mundo e só dentro da Unicamp são 200 pessoas colaborando nos mais diferentes campos do conhecimento. Nós temos colaboradores de sociologia, ciências políticas, engenharia elétrica, medicina, física, educação física, diferentes áreas. E é isso justamente que tem feito a diferença na questão da inovação e da propriedade intelectual em IA. Por quê? Porque, como foi falado aqui pela colega anteriormente, a proteção de software em si
ela é como a proteção de um método matemático mediado por computador. Então, há um entendimento que não se pode proteger simplesmente o método. Se foi feito via computador, não importa. Mas o processo pode ser protegido. Então, você tem que mostrar uma aplicabilidade prática, resolver um problema prático e proteger todo o processo. E como a inteligência artificial hoje é uma área meio em que ela é utilizada para resolver inúmeros problemas nas mais diferentes áreas, isso facilita o processo de proteção intelectual, né? Então, no caso do Recode AI, fico feliz, inclusive, de descobrir, não sabia essa informação, que a Unicamp é o maior depositante de patentes na área de inteligência artificial, o que tem todo sentido, porque a Unicamp é muito forte nessa área, tem investido bastante, assim como o meu laboratório, existem outros laboratórios importantes no Instituto de Computação, na Engenharia Elétrica, que fazem pesquisas em IA. Das 26 patentes ali mencionadas no relatório, fico feliz de fazer parte de 11 delas. Então, essa informação eu recebo com bastante felicidade. E como que funciona, né, a proteção intelectual no Recode? Então, primeiro a gente tem que entender quais são as áreas que o laboratório atua, e como funciona isso na prática. Hoje, a pesquisa no nosso laboratório, ela é 80-20. O que que significa isso? 80% das nossas pesquisas são em parceria com a indústria, tá? 20% com financiamento público. E essa pesquisa com a indústria, ela é com indústria variada. Então, nós temos parcerias com empresas de tecnologia, naturalmente, como Samsung, Motorola, eh, Ericsson, Lenovo, diferentes empresas. Aí entra também Microsoft, Google e etc. Temos empresas da área de energia. Então, nós temos parcerias com Petrobras, com a Shell, com a Equinor. Temos parcerias com empresas filhas da Unicamp. Aqui temos exemplo de Quinto Andar, iFood, CIT, Inmetrics, Matera, iSystems. São empresas que, ao longo do tempo, vêm e vão, né? Tem parcerias pontuais de 1, 2 anos, aí termina aquela, dali um tempo aparece outro tipo de produto e outro tipo de pesquisa, e a gente desenvolve conjuntamente. Então, a gente tem relações com empresas de maneira geral e empresas filhas, tá? Essas aproximações são muito naturais hoje em dia, mas esse é um campo muito específico de inteligência artificial, porque, como eu disse, como é uma área meio, muitas áreas precisam resolver problemas no dia a dia. Então, a gente tem recebido contato para tentar parcerias nesse sentido. Os maiores parceiros do Recode hoje são a Samsung, na área de saúde e bem-estar, a Shell, na área de energia, principalmente o pré-sal brasileiro, né? E isso no meu caso, né? Tem outras empresas como a Motorola e a Lenovo são parceiros fortes também, no sentido de desenvolvimento de tecnologias para celular. E aí, quando você está fazendo uma pesquisa, como é que a gente identifica, né, essa questão da propriedade intelectual? Primeiro que depende muito do seu objetivo como pesquisador, né? O meu é sempre fazer pesquisa de ponta. Então, uma vez que a gente pensa em fazer pesquisa de ponta, a gente também quer desenvolver soluções de ponta, aquelas que possam chegar nas pessoas. Nós temos três opções, tipicamente. Quando nós desenvolvemos uma solução para um novo problema, a gente, em conversas com os parceiros, a gente se pergunta: vamos proteger isso? Né? O parceiro diz: ok, temos interesse em proteger. Aí você faz a busca de anterioridade. Algumas vezes, essa busca de anterioridade, ou seja, existem outros tipos de soluções parecidas para aquele problema. Às vezes a sua solução é muito melhor, mas alguém já fez algum tipo de proteção. Então, nessa situação, pode ser que não dê para você proteger por patente essa tecnologia, mas você pode proteger por licença, por depósito do software, né? Você pode proteger o software em si. A gente faz isso muito. Recentemente, nós fizemos, inclusive, em parceria com a Samsung, nós fizemos um software para coleta de dados
via relógios inteligentes, e essa solução hoje, com a ajuda da Inova, já está inclusive licenciada, tanto para a Samsung quanto para uma outra universidade. Então, primeiro a gente tenta a proteção por patente do método, se ele resolve um problema prático e há interesse do parceiro. Pode ser que o parceiro não tenha interesse, mas nós tenhamos. Então eu procuro a Inova nessa situação também, já aconteceu outras vezes, e nós fazemos independentemente um depósito de patente, quando a gente consegue verificar que tenha o aspecto inventivo, não tenha anterioridade, e também tem uma aplicabilidade prática direta, né? Isso é muito importante. Você tem que resolver algo que as pessoas precisam, né? Ou, como dizia o Steve Jobs, mostrar para as pessoas que elas precisam de algo que elas não sabem ainda, né? E então tem esse caminho. O parceiro pode querer e vocês trabalham conjuntamente, ou o parceiro não se manifesta, para ele tanto faz, e você, como pesquisador, ainda assim quer proteger. A gente faz isso muito no laboratório. Então, o nosso caminho hoje é entre conversar com o parceiro ou decidir buscar por conta própria, sempre que a gente vê algo que tem um potencial de mercado, um potencial de inovação, de criação, de resolver um problema prático. E uma vez que a gente decide, também alguns pesquisadores ficam na dúvida, mas eu vou patentear isso aqui, agora eu perco a possibilidade de publicação. Não, não é verdade. Tá? Então, isso é importante deixar claro que um pesquisador ele pode, ao mesmo tempo, proteger a sua invenção e publicar. Ele só precisa ter em mente que primeiro ele precisa proteger, depois publicar, porque se ele fizer o contrário, ele já liberou o conhecimento, então agora tem anterioridade. Tá? Como dizia um amigo meu, que foi diretor científico da FAPESP, o Brito, foi reitor da Unicamp, inclusive, ele dizia que um pesquisador que está vendo uma solução prática para um problema que tem possibilidade de mercado e ele não patenteia, ele está cometendo um grande erro, né? Porque é importante para o país você proteger intelectualmente as soluções para que o país possa eventualmente explorar essas soluções e gerar tecnologia, gerar recursos e riquezas para o próprio país, né? E, e aí, quando a gente pensa nesse caso, uma vez que você resolve patentear, vem o processo de escrita, né, de preparação do material. Eu lembro até hoje, a minha primeira patente foi em 2005 para 2006, ainda como parte do meu mestrado ali para o doutorado, e eu nunca tinha feito uma patente, e aí procurei a Inova e consegui a ajuda necessária para escrever a minha primeira patente, que foi concedida anos depois. E esse processo é muito importante. O processo, eu acho que faz parte da formação do pesquisador também, tentar entender quando patentear, por que patentear e como patentear. E o como é muito importante que você tenha os parceiros corretos do seu lado. No nosso caso, na Unicamp, a gente tem o prazer de ter a Inova, que nos ajuda bastante nesse sentido, mas outras universidades têm escritórios de sucesso também. A UFMG tem muito destaque nessa área, a Federal de Pernambuco, a UFRJ. E é importante frisar que o Brasil é muito rico no depósito de patentes vindo de universidades. Mas, naturalmente, também faz parte do trabalho desses escritórios de inovação ajudarem depois a levar isso para o mercado a partir de licenciamentos e transformação em tecnologias, né? E então esse é um passo que o Brasil como um todo precisa melhorar bastante ainda. A gente tem bastantes depósitos, assim, de acordo com a realidade brasileira, poderia ser mais, mas a gente tem um número razoável de depósitos de tecnologias, de soluções, mas ainda falta um próximo passo, que é preencher esse gap que existe com a indústria, fazer com que essa tecnologia chegue à indústria, a indústria licencie e gere, de fato, a solução para a população. Isso tem melhorado nos últimos anos. Os próprios números mostrados aqui anteriormente pela colega mostram isso, mas a gente vê que quando a gente compara com outros países, como os Estados Unidos, como a China, a gente está muito atrás, né? Principalmente se a gente considerar que nos anos 80 o PIB brasileiro era do tamanho do PIB da China. E, e agora o da China é muito maior que o nosso. Então, a gente precisa investir em educação, precisa investir em tecnologia,
e precisa justamente entender esse potencial da proteção intelectual, tanto por patentes quanto por software, porque isso pode gerar riqueza para o país, né? E aí, no caso do nosso laboratório, é, eu vou dar alguns exemplos de trabalho. Então, recentemente, como eu mencionei, a gente fez o licenciamento, fez o depósito e, eventualmente, o licenciamento de um software. Tá? Isso é muito rápido. Isso é o mínimo que a gente pode pensar quando você tem, por exemplo, um trabalho bom e que você precisa proteger. Tá? Isso não impede que você publique. Você pode proteger esse software e colocar a informação no paper depois, dizendo que os interessados podem entrar em contato para fazer um licenciamento. Isso não atrapalha a vida de nenhum pesquisador, mas garante a autoria daquele software. Tá? Isso é muito importante. A gente tem feito isso. Eu fiz esse recentemente, no caso, com a Samsung, e já vou, semana que vem, entrar em contato com a Inova para fazer um outro, que inclusive já é um software que está sendo muito procurado pelo Ministério Público, pelas polícias, e eu acho importante a gente fazer o depósito desse software e o correto licenciamento dele para essas instituições. Então, se você tem uma solução, você desenvolveu uma solução de software, ela tem algo inédito ali, que resolve um problema prático, mas que você verificou que não dá para patentear, faça no mínimo o depósito do software, a proteção do software. Isso é muito rápido. Outra situação de interesse é quando você, então, decidiu fazer o depósito de patente, então você trabalha com o seu escritório de patente para verificar a anterioridade, se outra coisa foi feita naquela linha antes. Isso é um trabalho de várias mãos, né? Que antes era muito difícil de ser feito, diga-se de passagem, mas agora com a inteligência artificial facilitou muito. Você pode entrar no chat GPT e criar um agente rapidinho, não precisa saber programação para isso. Esse agente ajuda a procurar várias anterioridades possíveis em relação àquela temática, né? E com isso depois você confere cada um dos documentos encontrados. O Google ajudou muito nesse sentido, com o Google Patentes também. Antigamente era realmente muito mais difícil. Lembre-se, a primeira que eu fiz foi em 2005, 2006. A gente teve que procurar na unha mesmo as anterioridades. Tá? Hoje é muito mais fácil, isso acelera o processo. Então, um caso aqui foi durante a Covid, por exemplo. Durante a Covid, nós tivemos a ajuda da Inova, numa técnica que nós desenvolvemos entre o grupo de inteligência artificial e o grupo de farmácia da Unicamp, para um novo teste de Covid. Esse processo todo foi muito rápido. A gente desenvolveu a solução e viu que tinha potencial e fez a proteção via patente, né? E além disso, depois houve uma publicação da técnica, então uma coisa não impediu a outra, numa das melhores revistas de química americanas, da Sociedade Americana de Química. Então, se você é pesquisador e está assistindo aqui hoje, não deixe de pensar que aquilo que você está fazendo pode se tornar uma tecnologia importante. E isso pode ser muito importante para o país, na geração de empregos e na geração de um produto mesmo. Se você simplesmente pesquisa e publica, ótimo. Você teve um grande destaque na questão da publicação, mas você pode estar entregando uma possível tecnologia de graça, principalmente para os competidores do seu país. Então, eu acho que um verdadeiro nacionalista pensa primeiro em como gerar inovação localmente, e aquilo vai servir para todo mundo depois. E você pode até decidir que o licenciamento não vai custar muito, mas é importante proteger. É, outra situação que eu gostaria de mencionar aqui é que cada vez mais o mundo é movido a ideias, né? Se a gente for pensar, nos anos 40 começaram as grandes pesquisas de depósitos de proteção intelectual para hardware, né? Os primeiros computadores, as primeiras técnicas baseadas em válvulas termiônicas, com os computadores ali na época da Segunda Guerra Mundial, depois a patente do transistor, e é interessante pensar que a patente do transistor, na verdade, foram dois processos em grupos diferentes, agindo de maneira independente, chegaram ao transistor, mas feitos de maneira diferente.
E aí houve uma disputa, uma das primeiras disputas de patente em hardware, para saber quem tinha feito primeiro. E a disputa chegou até a alta corte americana, a ponto deles terem que olhar os cadernos de notas dos pesquisadores, os cadernos de laboratório, para saber quando tinha sido escrito, a data, etc., para decidir sobre a anterioridade. O fato é que realmente esse caso foi feito mais ou menos ao mesmo tempo. E aí é um dos primeiros casos também que a melhor solução foi fazer licenciamento cruzado das tecnologias, ou seja, a empresa A inventou um transistor de um jeito, a empresa B inventou um transistor de outro jeito. Não se conseguiu provar quem veio antes e as duas entraram no acordo que elas se licenciavam e aí acabava a disputa entre elas. Esse é um caso bastante interessante. E aí, nos anos 70, começaram as primeiras disputas em relação a depósito de software, né? Então, a Suprema Corte americana decidiu em começo dos anos 70 e depois, no final dos anos 70, confirmou isso, que software em si não poderia ser protegido, assim como é o entendimento da lei brasileira, né? Mas que o processo poderia. Então, você pode ter um software, pode depositar, desde que você prove que você tem um processo que resolve um problema prático. Então, você não pode depositar o abstrato, você tem que ter todo o processo. E aí, um dos primeiros casos de sucesso nesse sentido foi nos anos 80, 81, 82, em que chegou na Suprema Corte e ela decidiu por aceitar o depósito de um dos primeiros processos de software nos Estados Unidos. E aí hoje a gente vê pelo relatório aqui mostrado do INPI que entre os maiores depositantes no Brasil, por exemplo, estão empresas de software, né? Porque software hoje é poder, né? Software que resolve um processo prático, um problema prático é poder. Com a inteligência artificial isso vai aumentar ainda mais, né? Ah, Como eu comentei, a IA é uma área meio. Para quem tiver curiosidade, inclusive, de conhecer um pouco mais sobre essa questão de como é o processo inventivo em hardware, em software, como aconteceu toda essa história da computação, como nasceu o Vale do Silício e todo esse amadurecimento no depósito de software, eu recomendo, inclusive, o livro Os Inovadores, do Walter Isaacson, que é um historiador americano muito bom. E nesse livro ele mostra justamente como nasceu a computação, como nasceu esse processo de proteção de hardware, processo de proteção por software e esse entendimento que o processo é necessário, até chegar na era da inteligência artificial hoje, né? E um outro ponto que é importante comentar aqui é que é um desafio que vai aparecer para as agências como a Inova, para o INPI, daqui para frente, é essa questão da geração de software, de geração de código por IA, né? Então, com os copilots, né, com os sistemas de inteligência artificial que são copilotos, como vai ficar a propriedade intelectual? Isso é um desafio, nós não temos a resposta para isso, não há legislação ainda para isso, mas é algo que a gente tem que começar a pensar. Esse mundo que nós vivemos hoje, ele está girando em torno de 4 letrinhas, né, que é o B, o A, o N e o G, Bang, que até tem alguns escritores que dizem que é o novo Big Bang. Quais são essas 4 letrinhas, né? Que é o B de bits, o A de átomos, o N de neurônios e o G de genética, né? Então, a indústria hoje, a pesquisa, a ciência, o desenvolvimento de tecnologias, ele está muito centrado nessas 4 letrinhas. Por exemplo, o B, temos aqui tudo que é relacionado à inteligência artificial, à computação, à conectividade, à internet das coisas. Esse é o B de bits. O A de átomos, então todas as pesquisas, soluções e tecnologias ligadas à ciência de materiais, energia renovável, criação de novos equipamentos, então está ligada à ciência de se dominar a matéria, né? Átomos. N tem muito sendo pesquisado em relação a entender o cérebro, ou seja, entender como a inteligência funciona. E G, toda a pesquisa e soluções ligadas à biotecnologia, por exemplo, pesquisa de longevidade, identificação de doenças, criação de medicamentos, etc. Então, essas 4 letrinhas estão associadas à revolução da convergência, em que nós temos certas tecnologias que são exponenciais
e que convergem para um ponto comum. Uma melhoria em uma delas implica melhoria nas outras. Daqui a pouco vocês vão ver, inclusive, uma dessas tecnologias na próxima palestra. Então, hoje, essas tecnologias exponenciais são 7 e mudam as nossas vidas e elas convergem, e isso traz inúmeros desafios na questão de pesquisa e inovação, geração de produtos, etc. Essas tecnologias são a nanotecnologia, a robótica, a internet das coisas, a biotecnologia, a inteligência artificial, blockchain e computação quântica. Essas 7 áreas são chamadas exponenciais, essas 7 tecnologias são chamadas tecnologias exponenciais e elas convergem para um ponto comum. Se você melhorar uma delas, implica melhoria nas outras. Então, imagine daqui a pouco que nós vamos ter depósitos de patentes, que é um novo processo que acelera a forma de computação feita em um computador quântico, por exemplo. E isso é para resolver um problema em ciência de materiais, que é uma melhoria nos átomos, né, como lidar com os átomos. Então, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo é muito importante justamente por ser essa convergência de fatores. E isso faz com que os pesquisadores, cada vez mais, eles tenham que sair das suas casinhas, né? Que não temos mais a possibilidade de ter aquele professor pardal que fica dentro do laboratório e ele não está vendo aquilo que está acontecendo no mundo. Você pode ser o maior especialista na sua área. Se você não sabe o que está acontecendo ao redor, em outras áreas, você está isolado. E isso vai ser muito importante, que você mude essa forma de atuar. Então, hoje eu diria que o pesquisador unado, ligado com o século XXI, ele precisa não só saber a sua área, mas saber conversar sobre as diferentes áreas. E nesse sentido, é bom se cercar de pessoas que atuem e que saibam áreas diferentes. Então, times diversificados são o segredo do sucesso. No Recorde, desde o começo, a gente entendeu e quis fazer com que o time do Recorde fosse, né, o mais diverso possível. Nós temos hoje 14 nacionalidades dentro do laboratório, entre os nossos colaboradores. É um festival de nacionalidades, de línguas diferentes. E a gente procura diversidade também. Então, todo o processo seletivo que nós temos, nós olhamos não simplesmente a pessoa que tem o melhor currículo. A gente sempre se pergunta qual é o candidato que vai trazer mais diversidade para o nosso time naquele momento. Então, um exemplo disso foi num dos últimos processos seletivos que nós fizemos para pós-doc. Nós tínhamos candidatos muito bons de vários locais do mundo, mas nós tivemos um candidato específico que era um linguista computacional. Ele ganhou, porque ele não só era bom, mas ele trazia maior diversidade. Nós não tínhamos nenhum linguista computacional no time. Nós também tivemos um outro processo em que se inscreveram diferentes profissionais e a selecionada era uma pessoa que trabalhava na Fiocruz, que é socióloga, porque ela ia trazer para um grupo de inteligência artificial uma visão social que nós não tínhamos. E isso é muito importante. Então, se você tem a chance de participar de um time multidisciplinar, a chance de você gerar tecnologia de impacto é muito grande. E por que que eu estou falando isso? Porque agora, quando você pensa num depósito de um processo que envolve software, não é mais apenas resolver o problema. Você tem que pensar também nos impactos daquela solução. Então, por exemplo, eu desenvolvo um novo reconhecedor de face. Eu deposito uma patente para esse novo reconhecedor de face e todo o pipeline, coletar o dado, processar o dado, como apresentar esse dado para o usuário para coletar a informação facial dele, depois quais os processamentos que eu tenho que fazer em cima dessa coleta facial, qual é o processamento que eu faço para reconhecer a face e como permitir a ação depois, por exemplo, que o usuário consiga logar num celular. Historicamente, eu poderia fazer essa proteção sem me preocupar com outros aspectos. Hoje em dia, já não mais. Hoje em dia, faz parte desse processo de depósito quais os impactos que isso vai ter na sociedade. Como é que eu reduzi o viés, possíveis preconceitos da minha solução? Isso faz parte da característica inventiva aqui. Então, a minha solução é uma solução que é muito mais justa para diferentes etnias, por exemplo, né? Então, ele reconhece igualmente indivíduos brancos, indivíduos negros e indivíduos indígenas. Tá? Isso faz parte da característica inventiva e isso vai ser olhado cada vez mais. Tá?
Faz parte também entender quais são os cenários em que há limitações para aquilo. Faz parte fazer a explicabilidade. Então, a explicabilidade hoje também faz parte da característica inventiva. Por exemplo, você faz uma solução para o ambiente médico, não basta dizer sim ou não, com 80 ou 90% de chance, esse indivíduo tem um problema, é, por exemplo, de cardiopatia e mostra para o médico. Não. Você tem que mostrar que há o problema e por que há aquele problema e como o algoritmo chegou naquela resposta. Isso também faz parte do processo inventivo, faz parte desse pipeline que a gente tem que começar a se preocupar quando vai fazer o depósito de uma patente, por exemplo. Então, lá nos anos 40, começou-se em TICs proteger hardware. Nos anos 70, começamos a proteger processos que envolviam software. Nos anos 2020, temos que dar o próximo passo. Esse próximo passo envolve a análise do impacto, a questão da explicabilidade, a questão da transparência do algoritmo, da técnica, da auditabilidade, ou seja, se acontecer um erro, como que eu tenho a auditoria daquele tipo de software? Esse é o passo natural. E isso traz possibilidade de inovação em si, tá? Que vão garantir passos inventivos importantes e diferenças importantes em relação às soluções anteriores. 20 anos atrás, esses aspectos não eram tão importantes quanto hoje. Então, isso pode trazer as características que você precisa para a análise da anterioridade, para garantir o seu aspecto inventivo, o seu aspecto inovador. Bom, eu vou parar por aqui. Acredito que eu passei para vocês aquilo que era importante e estarei também ao final para as perguntas e respostas, mas deixo aqui a dica, né? Hashtag fica a dica. Preocupe-se hoje, quando você quer procurar a proteção intelectual, preocupe-se não apenas com a solução em si, mas com perguntas relacionadas ao impacto, à explicabilidade, à auditabilidade e à justiça. Esses três aspectos novos trazem muito potencial de inovação e de criação de soluções importantes para a sociedade. Obrigado. Muito obrigada, professor Anderson, pela sua apresentação. Eu acho que a gente vai ter aí um bom debate ao final. Lembro a todos que as perguntas devem ser direcionadas, né, para o question and answers, na barra assim, final aqui, né, embaixo aqui do Zoom, vocês podem enviar por lá, porque facilita para a gente identificar as perguntas. O professor Anderson também comentou aí que teve bastante dificuldade, né, no começo aí de carreira com a busca de anterioridade. E aí eu lembro para vocês que aqui na Inova Unicamp, a comunidade Unicamp, tem acesso a oficinas de busca de anterioridade. Nós vamos abrir a agenda para setembro, vou pedir para ele colocar também para vocês o link das oficinas de busca de anterioridade, e temos também mentorias individuais em propriedade intelectual. A próxima mentoria já está agendada para o dia 4 de setembro, a comunidade Unicamp então pode participar, se inscrever e ter acesso a essas mentorias. Antes da gente chamar nosso próximo palestrante, eu gostaria de agradecer a participação de todos neste webinar. Temos gente aí de Salvador, Alumínio aqui em São Paulo, também do sul de Minas Gerais, Olambra, aqui do lado de Campinas, também Distrito Federal, de onde mais aqui vocês estão falando? Dracena, em São Paulo, mais gente aqui de Alumínio. Muito obrigada aí pela participação de todos. E agora, então, vamos dar sequência com a próxima apresentação do professor Gustavo Wirtehecker, do IFGW aqui da Unicamp, falando sobre por que a computação quântica importa. Bem-vindo, professor, boa apresentação. Obrigado, Ana. Estão me ouvindo bem? Sim, sim, ouvimos bem. Vou compartilhar aqui, então. Já estamos vendo a sua apresentação. Perfeito. Bom, eu gostaria então de agradecer o convite para
estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco gostei que o Anderson terminou com essa colocação sobre o Bang, né? O que eu vou falar aqui um pouco hoje tem o B e o A, é uma mistura do beat com o átomo, né? São dois aspectos cruciais do tema de hoje. E eu gostaria de iniciar comentando um pouco sobre esse contexto histórico, né? A gente celebra agora em 2025 o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, né? Declarado pela Unesco. E esse ano, ele, no fundo, celebra uma série de descobertas científicas, de fundamentos da ciência que foram desenvolvidos aí entre o começo do século e até mais ou menos 2025, 2030, desculpa, 1925, 1930. E eu listei aqui basicamente os experimentos, são experimentos de física, eu não vou tocar nos detalhes, mas tem um aspecto fundamental desses experimentos que basicamente redefiniu, né, o cenário tecnológico que a gente vive hoje vivemos no século XX, vivemos hoje no século XXI, que foi uma interpretação básica de como se comporta duas coisas que todos nós somos familiares desde crianças, que são partículas, né, bolinhas de golfe, bolinhas de futebol, e ondas, né, ondas aquáticas, por exemplo, que a gente tanto aprecia. E a diferença fundamental foi em observar que quando essas partículas são lançadas em um anteparo, a gente tem um comportamento típico de partículas clássicas, em que a gente vê a distribuição das partículas no anteparo, e ela segue uma distribuição na forma de um sino, aí, uma distribuição gaussiana, que a gente chama, ao passo que quando a gente olha o mesmo processo acontecendo com ondas, né, a gente observa que acontece interferência, as ondas se somam, e ora elas se somam de forma a produzir uma onda mais alta, ora para de produzir uma onda com amplitude menor. A gente chama esse processo de interferência. Então, esses dois processos, eles são muito conhecidos desde os primórdios, né, da física, e o que aconteceu no começo do século XX foi a gente perceber que as partículas, né, quando propriamente medidas, elas também exibem esse efeito de interferência, né? Eu reproduzo aqui uma fala do Prêmio Nobel de Física de 2023, o Alan Aspect, que menciona que essa constatação, esse entendimento, certamente foi a base para que a gente desenvolvesse a computação, como a gente entende hoje, né, através dos transistores, e também a comunicação, como a gente faz hoje através da fibra ótica, viabilizando, por exemplo, a invenção do laser. Então, esses experimentos de física fundamental traçaram um panorama de desenvolvimento tecnológico que veio logo a seguinte, que às vezes a gente esquece, né, que ele veio de experimentos de física e de ciência fundamental. Eu queria só lembrar a gente alguns pontos. O Anderson já falou, por exemplo, da questão do transistor, que certamente é um marco aí na inovação do século XX, foi no final da década de 60, e também elenco junto com ele igualmente importante desenvolvimento que foi descoberto do laser pelo Ted Naiman em 1960. Mas quando a gente olha para o panorama geral de tecnologias, na verdade nós temos um conjunto enorme de tecnologias que a gente usa diariamente, desde computadores até câmeras fotográficas, painéis solares, sistemas de escaneamento de ressonância magnética, que são todos baseados nesses efeitos que foram desenvolvidos aí nos primeiros 30 anos do século XX. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os computadores, né, o funcionamento do transistor, embora possa ser feito de forma, a gente chama clássica, né, o efeito dos microscópios que acontece ali só podem ser projetados como são hoje, né, e atingir a performance que a gente tem nos computadores, porque a gente tem um entendimento muito claro da mecânica quântica, né, da física que descreve essas partículas que estão propagando dentro dos nossos materiais semicondutores, que são a base para os elementos. Outro exemplo é o laser, como eu já mencionei, né? A comunicação como a gente conhece hoje não seria possível sem a invenção do laser em 1960, né? Toda comunicação por fibra ótica é feita através de lasers, que também é uma decorrência aí das descobertas científicas do início do século XX. E, por que não, o GPS, né? A precisão que a gente tem hoje no GPS, que o GPS seja um sinal de rádio, né? A possibilidade de usá-lo da forma como a gente faz, usando o Waze aí, com alguns métodos de precisão, ele sabe se você saiu da pista principal para a pista marginal na Avenida Paulista. O Anderson, que vai para São Paulo, ele provavelmente vai se lembrar disso aqui logo mais, quando ele seguir a recomendação do Waze de sair da rota principal. E essa precisão de metros que a gente tem no GPS é exclusivamente devido ao fato de que os GPS são escravizados temporalmente por um relógio atômico, né? Então, a precisão temporal do GPS, a espacial do GPS, depende da precisão temporal de um relógio atômico que fica a
escravizando esses GPS. E eu gostaria de destacar o seguinte, que nenhuma dessas aplicações que eu estou ilustrando aqui foram vislumbradas a priori. Então, foi descoberta científica genuína, motivada por curiosidade, que se traduziu basicamente na economia completa que a gente viu se desenvolver no século XX. A Sociedade Europeia de Física fez um estudo em 2019 mostrando que a gente acumulou aí ao longo dos séculos do século XXI, das décadas do século XXI, uma capacidade europeia de absorção de recursos, geração de recursos por essas tecnologias de cerca de 4,4 trilhões de euros por ano, né? A gente está falando de uma economia comparável com o PIB brasileiro, né? É gerada apenas por decorrência desse desenvolvimento científico e tecnológico, tá? Então, é um valor bastante apreciável, né, motivando aí a razão pela qual a gente deve brigar por esse desenvolvimento, porque a transformação social, a justiça social também depende da capacidade de gerar essas riquezas. E como adendo também, a gente tem aí, no caso da União Europeia, 17 milhões de pessoas empregadas diretamente na indústria relacionada a esses pontos que eu exemplifiquei hoje. Isso traz o tópico da minha palestra, né? Então, sou professor aqui no Instituto de Física do Unicamp, sou Gustavo Wiederhecker, como a Ana Paula mencionou, e eu vou tocar vocês um ponto sobre por que a computação quântica importa, tá? E eu escolhi aqui uma série de fotografias de dispositivos e coisas quânticas que acontecem aqui no estado de São Paulo em particular, mostrando que a gente tem sim maturidade tecnológica para produzir essas coisas aqui no Brasil e desenvolvê-las. A gente precisa só acertar o equilíbrio aí entre fomento, inovação e pesquisa para que essa coisa deslanche. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o tema geral de tecnologias quânticas, que a gente fala de computação quântica, mas isso está inserido num contexto mais amplo, que eu chamo de tecnologias quânticas, né? A comunidade reconhece dessa forma, e que é tão, até às vezes, mais importante do ponto de vista de investimento de médio e curto prazo, que a computação quântica em si. Então, os pilares que dividem essa tecnologia, né, essas tecnologias quânticas, chamadas tecnologias quânticas de segunda geração, que é o que vai fomentar o desenvolvimento aí, talvez do século XXI, século XXII, do ciclo econômico global, né, se o mundo não acabar antes disso, são esses três pilares: a parte de sensoriamento quântico, a parte de comunicações quânticas e a parte de computação quântica, né? Então, e esses três pilares, eles exploram diferentes aspectos da teoria quântica para maximizar o rendimento, a performance nesses três vertentes da tecnologia. Então, eu vou passar rapidamente sobre cada uma delas. Na questão da detecção quântica, o que a gente explora é usar a extrema sensibilidade que os sistemas quânticos possuem para conseguir medir mudanças pequenas no ambiente com uma precisão além do que é possível com sensores clássicos, né? Eu gosto desse exemplo que está aqui ao centro, que é um gravímetro quântico, é um sensor capaz de medir gravidade com a precisão que não é possível de outra forma, né? Isso permite, por exemplo, que você consiga, como está exemplificado nessa figura aqui à esquerda, fazer uma prospecção do que você tem no seu subsolo, para, por exemplo, encontrar poços de petróleo, minas, túneis, aquíferos, né? Então você consegue monitorar o subsolo de forma não invasiva, não destrutiva, utilizando esses sensores. Isso aqui, falando de inovação tecnológica, tem uma patente depositada por um grupo de São Carlos, da Universidade de São Paulo, em que essa tecnologia uma proposta dessa tecnologia é implementada de forma experimental. Então, a gente está falando de deep tech, aqui, tecnologias de hardware que estão sendo desenvolvidas no Brasil. Aqui à direita, a gente tem um exemplo de um magnetômetro, né, capaz de medir, por exemplo, as correntes elétricas que fluem no cérebro. A gente tem um candidato na UFABC trabalhando nessa temática, o Hans Flores, desenvolvendo tecnologia nacional para esse tipo de trabalho. Então, no campo de comunicações, né, a ideia aqui é explorar uma propriedade da mecânica quântica que garante que qualquer tentativa de se espionar um estado quântico, no caso da luz, você gera rastros que permitem que a pessoa que está transmitindo essa informação detecte que houve um espião. Isso está sendo amplamente desenvolvido mundo afora, em particular a China lidera esse desenvolvimento e tem dito vários exemplos de comunicações com milhares de quilômetros instalados já empregando essa tecnologia. No Brasil isso não está diferente, tá? A gente tem uma rede no Rio de Janeiro sendo desenvolvida com cofinanciamento da FAPESP através do Centro Comitê Gestor da Internet. A gente tem aqui na Unicamp
também desenvolvimentos nos transdutores, que são os elementos capazes de converter, por exemplo, o sinal de frequência de celular em frequências da luz para poder transmitir através dessas redes de comunicação quântica. Isso está sendo desenvolvido aqui na Unicamp e também na Universidade de São Paulo. Tá? Foi instalado recentemente em Salvador, no Senai Cimatec em Salvador, um centro de tecnologia Embrapi, um centro de competência Embrapi, com investimento de 60 milhões aí para os próximos 48 meses, que está tendo o foco em desenvolver protocolos de troca de chaves quânticas com tecnologia nacional. Na parte de computação e simulação, não é diferente, a gente também tem desenvolvimentos bastante sólidos nessa área, né? Vocês devem talvez ter visto na mídia, né? A gente teve avanços ao longo de 2010 a 2020 que chamaram bastante atenção para o campo da computação quântica, em particular uma demonstração do Google, que está mostrada aqui à esquerda, demonstrando aí um processador quântico capaz de processar a informação com número de bits quânticos, né, chamados qubits, razoável. E o grande anúncio aqui é que você consegue resolver problemas que outrora demorariam a escala de milhões de anos, numa escala de dias ou mesmo segundos, dependendo da condição e do problema que você está resolvendo. Então, tem um grande apelo aí para processamento de informação, né? Então, a gente está misturando o bit do bem com os átomos aqui, o controle preciso dos estados quânticos dos átomos que estão nesses processadores para você processar a informação e entregar resultados que não são possíveis com os computadores clássicos. Aqui na Unicamp, aqui eu exemplifico, além de ser professor de física da Unicamp, sou atual coordenador do Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias da Unicamp, né, que faz parte da COSEM, e aqui eu exemplifico um trabalho liderado aqui pelo professor Francisco Rochinol, do Instituto de Física, com o Ivan Oliveira do CBPF, no Rio de Janeiro, em que eles, através da parceria, construíram esse dispositivo aqui, que é basicamente um qubit, é o elemento-chave do processamento de informação quântica no computador. Tá? Então, isso aqui é feito inteiramente no Brasil, nessa parceria entre CBPF e Unicamp, e são testados aqui nesse freezer de diluição que fica aqui no FGW, no laboratório do professor Rochinol. Então, a gente está fazendo esse tipo de tecnologia de hardware aqui no Brasil. Então, só passando rapidamente, para quem não ouviu falar ainda de forma apropriada do que é a computação quântica, a ideia da computação quântica é, de forma análoga à computação clássica, processar a informação. Né? No caso da computação clássica, a gente processa a informação manipulando o que a gente chama de bits, que podem assumir valores entre 0 e 1. Então, o bit ou ele é 0 ou ele é 1. Combinando esses bits e portas lógicas, né? Por exemplo, a porta E, a porta NOT, a porta de negação e outros tipos de portas, você consegue realizar o que a gente chama de computação universal. Então, o grande objetivo aqui na computação quântica é implementar uma coisa análoga a esses bits clássicos, mas explorando os estados quânticos da matéria, o estado quântico dos átomos, o estado quântico dos qubits supercondutores. Esses estados quânticos, além de poder estar nos estados 0 e 1, né, isso geralmente é representado nessa esferinha que eu mostrei aqui, é a esfera de Bloch, com setinha para cima é o estado 0, setinha para baixo é o estado 1, e você pode, utilizando as propriedades da mecânica quântica, explorar estados intermediários entre esses bits. Então, por exemplo, você pode estar no 0 e no 1, mas você também pode estar em outros pontos dessa esfera em que você tem combinações entre 0 e 1. Isso parece um pouco misterioso, mas se você lembrar daquela analogia de ondas que eu falei, na verdade isso é uma coisa natural. Imagine agora que esses qubits são ondas, né? De certa forma tem um comportamento ondulatório, você pode pensar que esses estados são, como acontece em ondas, podem ter uma diferença de fase. Estou ilustrando nessa animação a diferença de fase entre a onda vermelha e a onda azul. Quando as duas ondas têm as cristas alinhadas, você tem um aumento da amplitude total. Quando essas ondas têm uma crista desalinhada, você tem uma redução da amplitude total. Tá? Então, esse efeito da fase é um ingrediente fundamental nos qubits e é o que permite você gerar o que a gente chama de estados de superposição de qubits. Então, manipulando essa fase, você consegue controlar quanto ele tem de 1 e quanto ele tem de 0. E mais do que isso, ele tem 1 e 0 simultaneamente. Então, essa propriedade, né, é o que garante aos computadores quânticos essa capacidade tão intensa de processamento de informação. Tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que você faz na prática, análogo ao computador clássico, é começar com um conjunto de qubits preparados em um certo estado e operar portas lógicas quânticas nesses qubits. Então, está exemplificado aqui nessa figurinha à direita, você aplica operações que você transforma esse qubit de 0 para 1, de 0 para uma combinação entre 1 e 0, e assim por diante. Ao realizar essas operações, você está realizando operações lógicas e, portanto, processando informação
no estado quântico. E o fato de eles conseguirem estar tanto em 0 quanto em 1, quanto qualquer combinação arbitrária entre 0 e 1 ao mesmo tempo, confere a esses computadores quânticos uma capacidade, um paralelismo que não é possível em computadores clássicos. Tá? Então, por exemplo, um exemplo, só para ficar com um exemplo pragmático de computação quântica, é o problema de fatoração de números, né? O problema de fatoração de números é um problema computacionalmente muito sofisticado, né? Que um computador clássico, um computador como esse que eu estou usando para fazer essa apresentação, ele sofre muito para fazer, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um laptop e tentar fatorar o número 15, o número 15 é um número de aproximadamente 3 bits, e o seu laptop vai demorar cerca de 1 milésimo de segundo para fatorar o número 15. Mas se você pegar um número de 200 bits, eu mostrei aqui o que seria, por exemplo, um número de 200 bits, o meu laptop leva cerca de 100 segundos. É um i9 com 32 GB de memória RAM. Ele leva 100 segundos. Se você pegar uma chave criptográfica típica que é usada na comunicação de informação, essa que a gente está fazendo hoje, por exemplo, ela tem 2048 bits ou 1024 bits. E se você olha quanto tempo vai levar um computador clássico para resolver a fatoração de um número, quando eu chego em torno de 1000 bits, a gente vê que dá aproximadamente 10 elevado a 18 segundos. Isso, gente, é basicamente a idade do universo, tá? Então, o que mostra que tem problemas que são computacionalmente intratáveis para computadores clássicos, mas que podem ser resolvidos com computadores quânticos. Então, o Peter Shor, que é um cientista da computação e matemático que trabalhou nesse problema, ele bolou um algoritmo utilizando essas premissas das portas lógicas quânticas que é capaz de resolver esse problema, mesmo sendo um problema intratável com um computador clássico, resolver em apenas uma escala de 1 ou 2 semanas para um computador quântico. Tá? E esse computador, com essa maturidade, ainda não existe, mas é a motivação, uma das grandes motivações de você desenvolver computadores quânticos, que você pode acessar agora esses algoritmos que são outrora intratáveis por computadores clássicos. Tá? Então, antigamente você falaria de computadores quânticos e tinha muita desenhos, né, ilustrando o que seriam esses possíveis computadores quânticos. Era muito o mundo da especulação experimental de como esses sistemas seriam implementados, e utilizando diferentes tecnologias, né? Então, estou chamando aqui de sabores de qubits, supercondutores baseados em sistemas que conduzem corrente elétrica com baixíssima resistência, que é o caso que a gente tem aqui no FGW. A gente tem aprisionamento de átomos neutros e íons, tá? Que a gente também tem pesquisa aqui no Instituto de Física, tem em São Carlos, tem no FBC, tem no Brasil afora. Tem os qubits fotônicos, baseados em luz, que é em particular uma área que eu trabalho no meu laboratório. Tem a parte de silício, né, tentando aproveitar toda a tecnologia de silício que existe implementada no mundo afora para construir essa tecnologia de qubits semicondutores e outros tipos. Tá? Mas o que eu acho mais interessante é que o que aconteceu de 2002, 2003 para cá é que essas imagens pictóricas se tornaram realidade. Então, hoje, para cada uma dessas tecnologias, existe uma demonstração experimental concreta sendo desenvolvida. E, sobretudo, eu acho que é uma mudança que ocorreu talvez de 2008, 2009 para cá. Muitos desses desenvolvimentos estão sendo feitos por empresas, né? Ou com parceria entre universidades e empresas. E muitos deles são disponíveis até para acesso na nuvem. É o caso da IBM, da Google, a AWS, né, a Amazon, D-Wave, uma empresa canadense, e você pode achar uma empresa associada a cada um desses pontos. Então, falando de inovação tecnológica e TICs, né, parceria empresa-universidade, eu acho que esse é um exemplo claro em que você está desenvolvendo o estado da arte da ciência, problemas que não estão respondidos completamente no campo científico, mas você já está fazendo parcerias com a indústria para viabilizar a parte da inovação, né, a parte de transformar essa ciência e tecnologia para um produto acessível que vai dar um retorno concreto para a nossa sociedade. Então, esse é um exemplo claro aí em que a parceria universidade-empresa foi certamente um ingrediente fundamental para chegar onde estamos hoje na parte de computação quântica. Eu queria também dar alguns exemplos de interface, né, entre academia e indústria, e aí eu vou puxar um pouco para o lado brasileiro agora, que é abrangendo não só a computação quântica, mas os 3 pilares de tecnologias quânticas que eu mencionei a vocês. Agricultura de precisão, né? A gente sabe, o Brasil alimenta hoje quase 1 bilhão de pessoas através da produção agrícola brasileira, e qualquer incremento que você tenha no sentido de melhorar essa produtividade vai ser um elemento fundamental
para planejamento dos próximos 10, 20 anos, sobretudo com a ameaça climática que a gente vive hoje, em que a produtividade agrícola certamente será uma coisa a ser explorada. Então, existe uma empresa que é uma startup de São Carlos, tá, da Embrapa Instrumentação, chama agrorobótica, que o que eles envolvem é uma técnica de sensoriamento de solo baseado na espectroscopia do solo. Então, ele incide um laser de alta intensidade, tá? Uma tecnologia quântica 1.0, ele ioniza esse material, a intensidade do laser é tão grande que ele arranca os elétrons dos átomos, forma um plasma, e esse plasma é monitorado através do decaimento dos níveis de energia desses elétrons. E aí, quando você faz isso, você consegue provar, numa questão de milissegundos, ou seja, um milésimo de segundo, quais são os componentes elementais, quais são os elementos químicos que estão presentes nesse solo. E, portanto, desenvolver métricas de adubo, métricas de fertilizantes e outros tratamentos que você precisa dar ao seu solo. Então, tem um potencial, comparado com técnicas tradicionais, que às vezes demoravam 1, 2 dias para você terminar a análise do solo, você consegue fazer isso aqui in situ e ter um resultado bastante interessante. Então, isso mostra também uma tecnologia híbrida, aí, que eu chamo de tecnologia quântica, que mistura elementos da primeira geração de componentes quânticos com a segunda geração, mas que trazem um resultado concreto com um produto tão importante como a agricultura nacional. Na parte de comunicações, né, troca de informação, a gente também tem aqui em Campinas, teve por muito tempo uma empresa chamada BR Photonics, que hoje faz parte desse grupo HWT, né, as tecnologias que foram desenvolvidas nessa empresa. É uma empresa que tem pegada a Unicamp, eu não sei se ela está listada como uma das filhas da Unicamp, mas certamente tem um envolvimento muito forte com em particular com a Faculdade de Engenharia Elétrica aqui da Unicamp, em que eles desenvolveram esses transmissores de informação, tá, super complexos, né, tecnologia de ponta de última geração, e que foram feitos em boa parte aqui em Campinas, né, mostrando que a gente também tem capacidade, tem know-how e tem indústria capaz de ter a nossa pegada, a nossa propriedade intelectual feita aqui no Brasil. Eu gosto desse outro exemplo aqui, sem dúvida, que é uma filha da Unicamp, a Criptos, né, o Roberto Galo, do Instituto de Computação, inclusive a formação dele, e eles desenvolvem uma coisa fundamental para a comunicação, ligada à criptografia, que é uma sequência de números aleatórios. Então, estou mostrando na foto aqui um gerador de números aleatórios, que é a base para você gerar uma chave criptográfica que não vai ser violada. Então, o Roberto atende hoje setores de defesa, Exército Brasileiro, empresas que estão interessadas em colocar informação de forma sigilosa e governos fora do Brasil, inclusive, que adquirem esses geradores de número aleatório, que são o hardware necessário para fazer geração de chaves criptográficas amplamente utilizado em comunicações que requerem segurança absoluta. Tá? Então, de novo, mostrando que a gente tem uma pegada aí bastante importante, um salto inicial bastante oportuno nessa temática de tecnologias quânticas. Eu fiz aqui uma seleção de algumas empresas, tá? Algumas startups que a gente tem no Brasil afora, algumas em São Paulo, que estão desenvolvendo, as startups eu marquei aqui em vermelho, tá? Que estão desenvolvendo tecnologias quânticas aqui no Brasil. Temos também empresas maiores, consolidadas, né, como IBM, que está aqui no Brasil, Petrobras, que tem interessado, os bancos, né, em particular o Itaú e o Bradesco, são dois bancos que estão investindo de forma consistente e significativa no tema de computação quântica, né? Inclusive tem grupos de pesquisa atuando dentro do Itaú na parte de computação quântica. Então isso mostra um cenário bastante promissor nessa interface de inovação envolvendo parceria entre a universidade e academia. Só para vocês terem uma noção global, né, o panorama global, isso aqui é um relatório da McKinsey de 2024, mostrando que a gente tem um investimento em startups aqui global em 2024 de 8,5 bilhões de dólares, tá? E esse número tem crescido ano após ano, né? Esse YOY aqui, year over year, de cerca de 25%. Contabiliza-se aproximadamente 370 startups aí nesse ecossistema, com aproximadamente 5% de crescimento anual. E se a gente olha para o investimento governamental público nessa área, a gente soma aí em 2024 cerca de 42 bilhões de dólares investidos pelo setor público, com um crescimento de 26% ao ano. Tá? Aqui eu destrincho mais ou menos como é que esse investimento está sendo dividido entre os 3 pilares da tecnologias. O destaque aqui é naturalmente a computação quântica, que tem a maior parte dos investimentos, e uma previsão de mercado, né, que essas tecnologias vão eventualmente ter. Então, a gente tem uma expectativa aqui em 2040 de gerar de 40 a 130 bilhões de dólares ligados a essas tecnologias. Então, a gente precisa se preparar para poder acessar uma fração desse pote tecnológico. Tá? Então,
essa é a mensagem desse slide. Eu queria também mostrar que tem uma proporção aí de investimento privado e público que é bastante significativa vindo do setor privado, né? Mesmo em 2023, quase 70% do investimento dessa área está vindo do setor privado, mostrando que é um assunto de alto valor tecnológico, né? E que existe uma preocupação grande das empresas em se preparar para esse tema. E o mapa dessa distribuição de investimentos pode ser visto aqui. Eu queria mostrar esse mapa para destacar o Brasil. Tá? Então, a gente tem investimentos globais, naturalmente liderado pela China, 15 bilhões de dólares investidos até o momento, mas o Brasil, que até pouco tempo não constava nesse mapa, agora consta. O Brasil conta com um investimento aqui de cerca de 16 bilhões de dólares, aproximadamente 90 milhões de reais, e a gente saiu desse escuro aí, né, nessa área, justamente por investimentos feitos, em particular pela FAPESP, um programa de tecnologias quânticas que o TIA, e também por agentes do governo federal, NCTI e FINEP, que tem investido também nessa temática, acumulando um total de 55 bilhões de dólares até 2025 nessa temática. Tá? E aí eu queria fazer uma ponderação também, esse aqui é um slide que o professor Anderson já mencionou, o professor Brito, eu peguei esses slides depois que eu vi uma apresentação do Brito há um tempo atrás, que mostra uma questão importante, que é como é que a coautoria de pesquisadores produzindo ciência na universidade e nas empresas, né? Como é que essas são as principais empresas com essa coparticipação de autoria entre universidade e empresa nos artigos e patentes. E você vê naturalmente que tem a Petrobras liderando de forma absoluta aqui, a Laboratório Siluri, CPQD, Embraer, foi mencionado aqui hoje já também, Suzano, Samsung. Então, tem uma distribuição aqui, embora tenha um domínio grande da Petrobras, mas eu queria chamar o seguinte atenção. A Petrobras, até 2002, 50% da produção científica dela era com a universidade. Em 2022, 20 anos depois, 22%. Ou seja, a empresa foi capaz também de internalizar a parte da pesquisa ao longo desses anos. Eu vejo isso como um sinal positivo, para contrapor o seguinte elemento. Ó. Se a gente olha como é que é o percentual, né, de publicações do setor privado com coautorias em universidades distribuído para diferentes países, né, Alemanha, Suécia, Grã-Bretanha, a Austrália, Brasil, se você compara, por exemplo, a Grã-Bretanha, você tem cerca de, em 2022, 50% de coautoria, né? Então, o setor privado publica, 50% das publicações do setor privado são coautoria com a universidade. Tá? Se você olha para o Brasil, a gente tem mais de 80%. Eu queria repetir uma ênfase que o professor Brito deu quando ele deu esse seminário, que é o seguinte: a gente não tem necessariamente um problema de fomentar a parceria indústria-academia. A gente tem uma falta de parceiros na indústria que estão desenvolvendo na indústria pesquisa. É isso que a gente precisa potencializar. Então, nesse ciclo de inovação, com startups surgindo no mercado, a ideia é que a gente consiga estimular que essa pesquisa seja feita também na indústria, né? E que a parceria vai continuar, porque a gente está saturado, né? Se a gente melhorar muito isso aqui, a gente vai sair de 82% para 100%. A gente está próximo da cota máxima. Então, a gente não pode esperar que esse aumento de interações vá transformar o cenário de inovação no Brasil. O que vai transformar é realmente essa pesquisa acontecendo dentro das empresas, como acontece nos outros países com maior índices de inovação global que o Brasil. Tá? Então, enquanto a Camila falava, eu fiz uma busca rápida aqui no sistema de patentes do INPE e notei que a gente tem, se a gente digita a palavra quântica, or quântico, só para dar uma busca mais geral, a gente teve cerca de 86 resultados, tá? Com alguns resultados recentes, 2024, 23, 22. Então, eu acho que isso mostra que já tem uma preocupação, né, em depositar patentes, mas, sobretudo, a gente precisa ver como que a gente vai transformar essas patentes para uma tecnologia de longo prazo em coisas licenciadas. Eu acho que é uma pergunta digna para o painel de hoje. Tá? Então, para concluir, eu queria destacar: computação quântica importa porque não é ficção, né? A computação quântica existe. O Brasil já viu os impactos dessa primeira revolução quântica que eu mencionei, né? Produtos, empresas, técnicas de sensoriamento, comunicação, já se construíram em cima desse primeiro pilar tecnológico. A gente tem agora uma oportunidade estratégica de explorar essas tecnologias quânticas de segunda geração, incorporá-las não só à indústria de grande porte, mas também
as startups, né? A gente conta com uma base científica nacional sólida, robusta, madura, com pesquisa de ponta feita nas universidades brasileiras. Então, é um ingrediente aí para manter essa interação universidade-empresa que a gente já tem bem consolidada. E a gente já tem startups brasileiras atuando no setor de tecnologias quânticas, inclusive de segunda geração. Então, a gente tem que potencializar, encontrar mecanismos robustos de financiamento para que essas empresas tenham sobrevida. Lembrando que boa parte dessas empresas não são empresas de software, são empresas de hardware também, né, que exigem um investimento alto. E o governo já está dando vários passos nessa direção. Então, a FAPESP lançou um programa, como mencionei, em 2024, eu estou servindo como coordenador atualmente. O governo federal está no processo de mobilizar um plano nacional de tecnologias quânticas, análogo ao plano brasileiro de inteligência artificial, né? E a expectativa é de mobilizar cerca de 5 bilhões de reais para esse setor, pensando justamente em capitalizar também o interesse de empresas e startups. E existe naturalmente um engajamento do setor produtivo e o aumento desse engajamento vai ser essencial para que a gente consiga superar esse buraco, né? Essa falta de investimento que aconteceu aí, talvez entre 2010 e 2020 nesse setor. Tá? E, finalmente, eu queria só mostrar um gráfico aqui que é sobre prioridades. Tá? A gente tem esse gráfico aqui, que o Anderson tocou nisso aí rapidamente, eu queria só reforçar o que ele falou, que é uma questão de decisão estratégica. Esse gráfico é uma revista do BNDES de 2000, que mostra como que o Brasil tinha feito investimentos através do BNDES nesses vários setores aí, de agropecuária, indústria extrativa, indústria de transformação. Então, isso tem em milhares de dólares, né? Então, a indústria de transformação recebeu 2,3 bilhões de dólares de investimento. Tá? A TSMC, que é a maior indústria de semicondutor do mundo hoje, com receita de cerca de 200 bilhões de dólares por ano, recebeu cerca de 100 bilhões de dólares de investimento do governo taiwanês em 1990. Então, Taiwan, né, saiu do que era, nada, né, para se tornar o que é hoje. Então, é uma questão estratégica a gente decidir aonde a gente vai colocar os nossos investimentos. Não é falta de recurso, é aonde e como a gente coloca esses recursos. Com isso, eu termino a minha apresentação e agradeço a atenção de vocês. Muitíssimo obrigada, professor Gustavo. Professor Gustavo que citou aí as empresas filhas da Unicamp, né, e como que a gente faz aí para transformar em inovação essa propriedade intelectual, e aí eu já chamo então os nossos outros palestrantes também, a Yara, que está como coordenadora de negócio e inovação da Inova Unicamp, a Elisama, supervisora de propriedade intelectual, que está conosco aqui também, né, para a gente começar então o nosso debate, as perguntas e respostas. Nós recebemos algumas perguntas aqui, eu vou tentar juntar algumas perguntas que são semelhantes para a gente otimizar o debate, tá? E aí eu começo com uma pergunta do Juan, acredito mais direcionado aí para a Camila e a Yara, né? Ele cita aqui, né, para um centro de pesquisa, quais indicadores de patente são interessantes, como determinar uma linha de base para comparar. E aí, Juan, antes, né, de passar a palavra para a Yara e para a Camila, eu comento aí com todos que aqui na Inova Unicamp nós produzimos, né, anualmente um relatório de atividades onde nós destacamos os principais indicadores que são utilizados aqui pela Agência de Inovação da Unicamp. Vou pedir então para ele colocar aí o link da nossa biblioteca para quem tiver interesse e curiosidade de conhecer as nossas divulgações. Yara, por gentileza, poderia nos auxiliar aí nessa pergunta? Juan, eu acho que é importante a gente destacar que indicadores óbvios são bons, né, para a gente estabelecer critérios, né? Eu acho que eu vou pegar aí um gancho dos dois palestrantes, né, do Gustavo e do Anderson. Aqui na Inova, a gente utiliza, né, a patente como meio. Então, não há, assim, por exemplo, uma determinante, né? Olha, a patente por si só. Quando a gente faz análise, né, do que a gente deve proteger, a gente tem uma estratégia e um planejamento, que ela é discutida
tanto pelo o nosso pessoal de PI e juntamente com o nosso pessoal de transferência de tecnologia. Olhando, viu, professor Anderson, que até fiquei muito feliz de você ter falado sobre isso, a questão dos impactos, tanto o impacto, e eu incluo aí sociedade, a própria universidade, o que vem, que é importante, por que a gente protege e qual o retorno que vem dessa proteção do ponto de vista de licenciamento. É óbvio, né, que se você for comparar lá com outros países, né, principalmente do hemisfério mais para cima, vamos dizer assim, não há qualquer assim, o patenteamento basicamente é para tudo, né? Então, por exemplo, até para uma planta você consegue proteger, que é diferentemente do nosso regulamento nacional. Então, assim, a gente conversa com os inventores sobre a estratégia, tanto é que a gente tem um parecer que é consolidado tanto pelo lado da viabilidade legal, como também um parecer, no nosso parecer, ele é um parecer que envolve o nosso analista de transferência de tecnologia quanto à possibilidade Opa, nós tivemos aqui um pequeno corte da Yara. disso chegar ao mercado. E quando você tem muito desse, Yara, é isso que a gente procura dentro dessa. oi, teve um Oi. pequeno corte aí na sua conexão. Se puder só retomar para a gente perdeu uma parte da sua Ixi, agora fala. não sei. Bem A curtinha, as gente não últimas estava falando, palavras. não sei Relacionada onde eu ao parei. parecer É, conjunto. Acho que ela caiu. A Yara está com Eu alguma estava falando, instabilidade, mas ela Eli, se você puder complementar. está voltando. acho que eu caí de novo, né, Ana? Caiu. Eu estava explicando para o pessoal que você está Desculpa. com um pouquinho de instabilidade na sua internet, mas vamos tentar novamente. É, tá péssimo, Ana. Desculpe. Eu já vou passar para a Camila. Ok, sem Pode problema. passar para a Camila, porque nossa internet está muito ruim aqui. Desculpa, viu, pessoal? Perdoe. Imagina. Camila, eu acho que o INPI ele tem aí um trabalho muito importante, né? E vocês divulgam com frequência, né, rankings dos maiores depositantes de patente e dos registradores também de software, né, programa de computador. Você poderia comentar um pouquinho para vocês aí quais são esses indicadores de patentes que são mais interessantes aí? Falando aí do Juan, ele cita especificamente um centro de pesquisa. Sim, vamos lá. Eu acho que são várias camadas, né? A gente tem os rankings que a gente publica anualmente, que vai mostrando como está o uso do sistema de propriedade industrial e as áreas por parte dos pesquisadores nacionais, né? Que é um desafio, foi um desafio ao longo dos anos, tem melhorado muito. Então, assim, esses rankings eles dão esse desdobramento de ver quais estados, quais instituições estão voltando mais seus esforços para essas áreas, mas lembrando que esses rankings eles são de números de depósito e não de registros concedidos, seja de marcas, patentes, design industrial e etc., né? Então, assim, é um recorte importante, porque você vê que tem um esforço daquela instituição em olhar para as questões de propriedade industrial, mas e tem também os estudos esses mais robustos, vamos dizer assim, que você vai olhar a tecnologia, que foram alguns, por exemplo, que eu citei, né? E ali esses estudos eles são importantes para por exemplo, um centro de pesquisa, como ele estava perguntando, para você olhar a tendência, para você olhar para que lado aquela área de pesquisa, aquilo que ele está desenvolvendo, está andando tanto no Brasil quanto no mundo, e quem são os maiores detentores daquelas tecnologias, para você se espelhar ou para você buscar parcerias, seja nacional, internacional e tudo mais. Então, assim, vai muito da estratégia do centro de pesquisa, ele vê para onde ele quer ir, né? E o que ele quer observar. E aí, a base, assim, eu fiquei pensando na linha de base, o que ele quer comparar com seus pares, comparar com as outras instituições no Brasil e também com o objetivo que ele quer alcançar, né? Então, assim, qual é o objetivo que ele quer ali ver com os documentos de patente? Tá? Bem, Muito obrigada. acho que eu Yara? vou. Só complementando, né, Camila? É uma questão de estratégia mesmo, né? Não também
proteger ou registrar tudo, mas pensar na estratégia do licenciamento, né? Basicamente é isso. É isso que a gente dá. Nós temos, né, uma política tanto de transferência como uma política de IPI. Obrigada, viu, Yara? Agora eu vou juntar duas perguntas, na verdade três que vieram, ainda falando um pouquinho do registro de software e tudo mais, deixa eu até puxar aqui. Uma é do Vicente, que ele pergunta como o registro de software pode impedir que alguém faça um sistema muito semelhante, com algumas pequenas alterações, que não mude a funcionalidade. E aí eu já coloco aqui, também, deixa eu só puxar as outras que nós temos aqui. Ah, as instituições de ensino superior devem registrar todos os softwares ou como devemos agir neste caso? Tem mais uma também, deixa eu só localizar. Quais são os erros mais comuns no registro de software que pode implicar aí numa negativa? Acho que todas estão muito próximas, né? E aí eu continuo aí passando nesse momento para a Camila, mas eu acho que o professor Anderson também, às vezes, pode trazer um pouco da experiência dele, né, nesses registros, o professor Gustavo e a própria Yara também, né, que recebe as comunicações de invenção aqui na Inova Unicamp. Tá, vamos lá. Por partes, né? Os erros, na verdade, como é que funciona o registro, né? É simplesmente você faz o depósito, a gente faz uma avaliação administrativa e não do conteúdo da informação, né? E faz a publicação de que aquilo foi solicitado e registrado. Os erros normalmente são erros administrativos. A grande maioria é problemas com a GRU e pagamento, tá? Então, se ele não paga, faz uma solicitação, se não cumprir a solicitação, o pedido ele é arquivado, né? Porque não deu prosseguimento, tá? Então, normalmente é isso, aí tem que fazer tudo novamente, tá? Com relação à questão da proteção, ele é o registro daquele software per si. Se você faz uma modificação em alguma linha daquilo, você teria que registrar novamente. E uma pequena modificação, ele sairia daquele registro? Sim, teria uma questão judicial, mas aí vai muito da avaliação de você entrar com uma questão de contrafação, porque se você muda uma linha muito pequena e não faz um impacto muito grande no software, claramente você está tentando fazer uma questão de má-fé só para fugir do registro, né? Então, o registro ele serve para você ter aquela confiabilidade, aquela valiação de que o direito é seu. Tá? Então, legalmente, ele te dá essa proteção. Tá? É basicamente isso. Eu não lembro da terceira pergunta, mas todos devem proteger. Eu acho que isso é questão de estratégia do Instituto. A gente recomenda sempre a proteção, mas a gente não pode dizer que tudo absoluto tem que ser protegido. Tá bom? Obrigada, viu, Camila? Professor Anderson, Gustavo, gostariam de comentar um pouquinho da experiência de vocês no registro de software? Posso comentar um pouco. Como budista, eu vou dizer que a palavra tudo e a palavra nada são problemáticas, né? Então, naturalmente, nem tudo pode ser ou deve ser protegido, quando se fala, por exemplo, em registro de software. No meu grupo, o meu incentivo é justamente quando você tem algo novo. Se você resolve um problema de uma maneira nova. Não é só para pensar num depósito de patente. Às vezes o software ele não é em si patenteável, mas ele está resolvendo algo novo que vai ser útil. Porque não adianta nada você registrar, e ninguém vai licenciar. Entendeu? Registrar por registrar, você registra via publicação também. Ou faz open source, né? Deixa código aberto, coloca no GitHub. Eu acho que você tem que pensar na utilidade. Então, qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que pensar na utilidade. É isso que a gente está fazendo aqui. Esse software vai ser útil? As pessoas podem usar? Protege. Vai decidir depois se vai cobrar uma licença ou se vai ser gratuito. Isso é decidido depois, mas protege, tá? Então, naturalmente, não é tudo. Em relação à patente, também eu faço essa pergunta. O que a gente está resolvendo? Esse problema aqui tem uma aplicação prática, ele tem uma característica inovadora. A gente vence no sentido de que ninguém protegeu dessa forma antes, então a gente pensa em fazer a patente. A decisão depois sobre publicar é natural, tá?
Então, eu acho que quando você tem um grupo estabelecido, facilita muito isso, porque a gente tem outras pessoas para conversar e tem a agência de inovação aqui para ajudar também. Então, eu acho que é tudo uma questão de julgamento, como a Camila colocou. Obrigada, viu, professor? Professor Gustavo está com a mão levantada, por gentileza. Oi, professor Gustavo, seu microfone está fechado. Desculpa. Eu acho que essa discussão é muito oportuna, né? Eu acho que no caso de computação quântica, você tem as duas frentes, você tem a questão do software, que é muito comum, talvez tenha sido o maior número de registros de patentes, tenha sido na área de software e algoritmos, né? Porque aqueles exemplos que eu dei, eles exigem que se desenvolva um algoritmo para que resolva o problema quântico com a melhor eficiência do que num computador clássico. Então, está tendo uma corrida grande de algoritmos. Então, acho que talvez esse aí seria o low-hanging fruit, né? A fruta que está no baixo do pé ali para aumentar a nossa produção de patentes nessa área. Mas eu queria também tocar nesse ponto que o Anderson mencionou, que é a utilidade das patentes, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado no processo dessa cultura de inovação, de não criar uma situação que a gente simplesmente coloca uma métrica, né? Fala, olha, agora a nova métrica para o pesquisador não é mais a publicação, ou é a publicação, mas também é a produção de patentes. E você vai ter uma corrida natural para a produção de patentes e o resultado final de licenciamento, de realmente inovação, né? No sentido mais global, vai ser baixo. E a gente já tem esse problema no Brasil, né? Eu recentemente li um livro do professor da GV, que é o Paulo Negreiros Figueiredo, sobre capacidade de inovação tecnológica e tudo mais, e ele traz esse problema, ele traz uns números mostrando que, por exemplo, a produção de doutores, no Brasil a gente saiu, eu tenho um número anotado aqui, de 1999, a gente formava 4.832 doutores. 20 anos depois, a gente está falando de 22 mil doutores. E aí você tem um fator 5 nesse crescimento. Publicou-se muito mais, naturalmente, mas se você olha a empregabilidade desses doutores, a participação desses doutores na indústria, a absorção da capacidade intelectual e formação técnica desses doutores para os processos de inovação tecnológica, é um fiasco, tá? Desculpa a franqueza. Então, acho que a gente precisa analisar como, né, nesse processo de deposição de patentes, a gente vai trabalhar ao lado, de fato, da inovação, e não simplesmente o registro. E eu acho que em áreas como a tecnologia quântica, eu queria só para finalizar minha fala, a gente está falando de produtos que não estão no ano que vem, ou daqui 2 anos, né? O Anderson está na interface, né, da IA, ele mencionou o exemplo quando ele tinha 2, 3 alunos. A gente está nesse momento da computação quântica, do ponto de vista de inovação. Os produtos gerados são incipientes, a capacidade de gerar revenue, né, gerar receita desses produtos é mínima. Tá? Então, como a gente vai proteger a intelecto de um produto que a gente talvez esteja falando do horizonte de 10 anos, 15 anos, talvez 20 anos, né? Período pelo qual as patentes geralmente se expiram, né? Então, eu acho que é um desafio, tá? Eu trago para vocês esse ponto aí, porque eu acho que se colocar apenas como métrica, a gente vai virar uma máquina de produção de patentes e pouca inovação. Obrigada, professor Gustavo. Yara, gostaria de complementar? Eu queria, vou ver se eu consigo, né, novamente. Eu acho que no nosso caso, a gente também olha só, é óbvio, a aplicabilidade, a gente não registra tudo que é solicitado em programa de computador, mas principalmente a gente olha do ponto de vista do licenciamento, né? Quando você fala aplicabilidade, como que eu vou licenciar isso? Quais são as formas? Até o Anderson ele colocou duas coisas, né, Anderson, que eu posso. E a ideia, muitas vezes, né, de propriedade, né, em relação a programa de computador, ela é muito conflitante ideologicamente. Porque uma coisa é você ter propriedade e reconhecer a autoria, outra coisa é você disponibilizar aquele software, disponibilizar aquilo que pode ser pago ou gratuito. A gente tem exemplos aqui de softwares gratuitos que lidera nossos indicadores de licenciamento. Então, a gente, aqui na Inova, quando a gente vai fazer uma análise, a gente recebe muitas coisas incipientes que eu nem sei qual a forma que eu vou disponibilizar para quem tem interesse. Onde está
Onde está hospedado isso? De que forma? Como que a gente disponibiliza? Então, isso tudo é pensado aqui. Eu acho que para os DITs, né, grandes institutos de pesquisa também, olhar essa forma, porque não é simplesmente, como disse o professor Gustavo, ter patente, né, como meta ou indicador, mas a utilização disso. Então, a gente já vem também trabalhando numa revisão do nosso portfólio, né, porque o nosso portfólio tem mais de 20 anos, né, que passou por toda, eu acho assim, né, pensando em cultura, que é importante você entender a utilização da propriedade intelectual como uma cultura de proteção. Mas é importante entender, nós estamos naquele momento, a importância do licenciamento. Qual o impacto que isso geralmente dá? E eu fico muito feliz quando os grupos de pesquisa pensam como a gente, mas qual a utilização disso? Para que a gente vai colocar? Como colocar isso? Para quem a gente vai ofertar isso? Isso para nós da Inova, e ter o professor e inventor como parceiro nesses licenciamentos é fundamental. Não adianta também, sabe, você pegar lá no seu, o grupo vai lá, deposita como se fosse uma prateleira no instituto de pesquisa e some, né? Isso para a gente não é viável, mesmo porque, se você pensar, nós temos 1.300 patentes, temos patentes fora do país. Como que a gente já teria que ter 1.300 pessoas ofertando tecnologias individuais? Então, assim, a parceria com os grupos de pesquisa, professor Gustavo, é importantíssima. E aproveitando que a gente está terminando o tempo, viu, Ana? Queria fazer uma pergunta para o professor Gustavo. Eu fui em alguns eventos, professor, eu assisti um evento também que o senhor participou, e uma das questões que foram levantadas, das barreiras de implementação de tecnologias quânticas, é olhando, né, do principal mito, né, é a falta, né, a viabilidade quanto à energia, que a gente teria que ter muito mais, pensar num sistema que a gente possa gerar mais energia para que a gente possa ter computadores que possam processar tudo isso. Isso é mito, professor? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu já vi ela sendo trazida em alguns debates, mas eu daria a seguinte resposta. Quando se fala em computação quântica, a gente está falando de trazer uma solução para um problema que é intratável por computador clássico, né? Então vamos supor que seja o interesse quebrar uma chave criptográfica, ou, por exemplo, desenvolver uma droga química, ou fazer uma avaliação de mudança genética, que é um problema geralmente em computação, o pessoal chama de problemas NP, né? Que é com crescimento não polinomial no tempo, a complexidade, que você não consegue resolver classicamente. Se você não consegue resolver classicamente, qualquer quantidade de energia que você gaste e consiga resolver o problema, na verdade, você teve uma vantagem. Então, essa é a resposta positiva da coisa. Agora, por outro lado, há de se preocupar, né? É o caso da IA. A gente está obtendo uma situação que daqui a pouco a gente precisa de uma planta nuclear, né? E algumas empresas já estão estudando plantas nucleares para poder atender esses data centers de IA. Agora, a gente está longe dessa. Eu acho que o ponto é que a gente está longe desse problema, Yara. A computação quântica tem muitos problemas fundamentais para transpor, para vencer, antes de se preocupar com a questão da disponibilidade energética, tá? Então tem que ser pensada, mas a gente ainda tem que comer muito capim para poder se preocupar com isso. Tem um outro aspecto, só complementando, que é o seguinte: com a tecnologia existente, não adianta, você pode ter 1 milhão de computadores que você não vai conseguir resolver algo que talvez um computador quântico resolva. A pergunta é: 1 milhão de computadores ligados, tentando resolver aquele problema, vai gastar mais ou menos do que um computador quântico? É muito provável que o quântico gaste menos, né? Então, existem diferentes maneiras de se tentar construir um computador quântico. A gente ainda não tem um caminho que venceu de todas as formas, mas uma das maneiras hoje é ter um grande processo físico para manter a estabilização quântica, né? O Gustavo sabe muito mais do que eu nesse sentido. Então, o computador em si, o processo ali é pequeno, mas tem todo um aparato ao redor. Eu duvido que isso vai gastar mais energia do que 1 milhão de computadores. Então, existe essa questão também. Eu imagino que futuramente vamos ter alguns computadores quânticos muito, muito potentes, talvez de um uso específico, mas é bem provável que eles não consumam tanto quanto 1 milhão de computadores do jeito que a gente tem hoje.
Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer a Camila pela participação, ao professor Anderson, ao Gustavo, também a Yara por esse debate. Obrigada por esse rico, rico debate nesse webinar. E antes da gente só finalizar, só avisando então ao pessoal que ficou até o final com a gente, que assim que vocês saírem do webinar, vocês vão ser direcionados para um link, onde poderão responder a uma rápida pesquisa de satisfação e solicitar o seu certificado de participação. Novamente, obrigada a todos pela participação. Obrigado a todos, bom dia. Obrigada, bom Até dia. mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um excelente dia para todos.